Tá no ar mais um Podx Conexões que constrói lideranças. Hoje, com a convidada especial, doutora por duas vezes, da região de Cáceres, da cidade de Cáceres, doutora Débora Pacheco. Então, muito obrigado por ter recebido o nosso convite. É uma honra tê-la aqui na nossa bancada. Imagina, doutor Hayashi, a honra é toda minha. Eu cumprimento todos os seguidores e pessoas que acompanham o PodX, né? E a honra, quero dizer que é toda minha de estar aqui participando. Doutor, eu vou começar pelo nosso encontro inusitado que tivemos hoje na Câmara de Cuiabá. Sim. O que trouxe a doutora Débora visitar a nossa Câmara de Cuiabá hoje em Cuiabá? Olha, Cuiabá, para mim, é a capital do Mato Grosso, né? Então, é a capital do meu coração, é a capital do meu estado, amo Cuiabá. E sempre que eu tenho oportunidades de receber convites a estar me dirigindo a Cuiabá, eu aceito de muito bom grado, principalmente quando o assunto é tratar da política da nossa região oeste da cidade de Cáceres. O que trouxe a doutora Débora Pacheco ter uma atuação política tão fervorosa? A gente que te acompanha nas redes sociais, em que pese ainda não ser candidata, não ter disputado um pleito, a gente vê muito atuante os seus posicionamentos nas redes sociais. O que motivou a Débora a vir para o cenário político mais à frente, mais aguerrido e cada vez mais contumaz nas defesas que você luta? Eu falo assim que eu tenho uma paixão especial pela política, até mesmo porque da minha origem. Meu pai, ele é para mim a minha inspiração, sempre foi. Meu pai já é falecido, mas ele foi vereador em Cáceres. E essa paixão pela política, eu acredito que é uma herança da parte dele. Quando eu tive a oportunidade de estudar Direito na Unemat, sou formada pela Unemat na turma de 2005, ali eu conheci o direito eleitoral. E, inclusive, o meu TCC de fim de curso foi sobre direito eleitoral. Olha aí, mas chegou a atuar, doutora, na questão eleitoral ou não? Não cheguei a atuar na questão eleitoral, eu atuava mais na área criminal mesmo, inclusive eu tenho especialização em ciências criminais, então eu sou pós-graduada em ciências criminais na área jurídica. Eu te apresentei como doutora por duas vezes, depois de uma carreira dentro do sistema jurídico, atuando, eu sei que a doutora fazia até júri, né, criminal, e aí de uma hora para outra vem fazer medicina. O que te levou a cuidar da saúde das pessoas? Bem lembrado, a minha atuação no Tribunal do Júri foi algo que foi uma fase da minha vida completamente apaixonante, eu me dedicava mesmo. A maioria dos júris que eu participei em Cáceres e na região, vários municípios da região de Cáceres, foram de nomeações dativas, porque eu era apaixonada, eu fazia aquilo com amor na defesa de crimes contra a vida. E ali, na atuação do júri, eu tive contato com a parte da medicina legal. Então, foi uma outra área que me chamou muita atenção. E quando eu fui, a medicina surgiu na minha vida foi através do meu filho. Eu fui levar meu filho para fazer medicina na Bolívia, e ali nessa etapa, eu tive uma conversa com ele. Falei assim, filho, você se importaria de dividir a sua trajetória como universitário ao lado da sua mãe? E aí ele foi e falou assim, não, mãe, eu não me importo, para mim vai ser uma honra ter a senhora aqui do meu lado estudando comigo. E foi assim que aconteceu. Eu decidi estudar medicina no ato da matrícula dele. O que uma mãe não faz pelo filho, né? Sim. E aí a gente acabou virando atração. E o curso inteiro, né, os 6 anos de medicina, a gente sempre ficou conhecido como mãe e filho, ou a dupla dinâmica da faculdade, do internato. A gente ficou muito conhecido mesmo, mãe e filho do curso de medicina. Apesar de você ter acabado de nos confessar que a motivação de fazer medicina foi junto com o filho no ato da matrícula, mas eu sei que é uma das bandeiras, inclusive foi o que te chamou a atenção e te acompanhar nas redes sociais, é a sua luta na semente de girassol. Sim. Né? Então, queria que você falasse para as pessoas que nos seguem um pouco desse projeto tão bonito que você atua. Na verdade, o girassol ele é o símbolo da enfermidade que eu carrego.
Eu falo que eu carrego porque é uma enfermidade autoimune. Eu descobri ela tem 8 anos, que é a esclerose sistêmica. E o símbolo da esclerose sistêmica é o girassol. Então, quando eu descobri essa enfermidade, inclusive foi pelo SUS, no Hospital Regional de Cáceres, e eu acredito muito que Cáceres tem um potencial na saúde que está faltando ser explorado. A saúde de Cáceres merece mais atenção. Eu posso falar isso com propriedade. Quando eu descobri a esclerose sistêmica, eu me dediquei a pesquisar acerca das deficiências ocultas. E foi aí que eu descobri o cordão de girassol, que é uma bandeira internacional que identifica as deficiências ocultas. Então, ele transforma aquilo que é invisível aos olhos das pessoas em algo visível, que precisa ser notado e que precisa de políticas públicas de cuidados. E o que falta na área pública de assistência à saúde para essas pessoas que têm essa enfermidade? Hoje, as deficiências ocultas já se encontram no Estatuto dos Deficientes. Então, dentro do Estatuto das Pessoas com Deficiência, as enfermidades e deficiências ocultas já estão amparadas. Mas a nossa caminhada para chegar a uma política pública assistencial, médica, social, psicológica, ainda tem uma caminhada muito grande ainda para ser conquistada. Então, são várias áreas que precisam ser mobilizadas, que precisam trabalhar conjuntamente para dar uma assistência efetiva e de resultados para essas pessoas. Como a própria doutora falou, são enfermidades ocultas, né? Mas para melhor esclarecimento até das pessoas que estão nos assistindo, quais tipos de enfermidades são essas? Muitas pessoas me questionam sobre isso. Existem mais ou menos catalogadas em torno de 800 enfermidades que geram deficiências ocultas. Então, não é a enfermidade em si que deve ser considerada, mas o que ela causa ao paciente. Então, por exemplo, uma deficiência oculta, fibromialgia, agora recente, foi colocada no rol de deficiências. Mas a fibromialgia, ela limita as pessoas. Então, toda limitação física, intelectual, que atrapalha a vida normal de uma pessoa é considerada deficiência, seja ela parcial ou total. Então, as deficiências ocultas, elas podem vir através de uma enfermidade, como uma diabetes, uma pressão, hipertensão. Ela pode vir através, como por exemplo, a esclerose sistêmica, a esclerose múltipla, a surdez. E são várias enfermidades que podem causar, até o TDAH, autismo. Então, o rol é imenso. Aquilo que atrapalha a normalidade de uma pessoa é uma deficiência oculta. E como que descobre essa enfermidade, doutora? Eu acho que seria um impacto até pela próprio nome, né, de ser oculta, o diagnóstico do próprio paciente, quando ele descobre. E aí eu já venho até para a pessoalidade. Como que a doutora descobriu a sua enfermidade? A minha enfermidade, ela surgiu no período que eu estava dentro da igreja fazendo obras. Então, eu fazia obras de missões. Eu estava atuando como obreira no serviço pastoral e fazia visita a enfermos. E nessa época eu estava visitando pessoas com hanseníase. A hanseníase seria a lepra lá do tempo da Bíblia, do tempo de Jesus. E nesse período eu fazia orações, visitava, levava uma ajuda psicológica, uma ajuda de fé mesmo, sabe? Um evangelismo para atuar na ajuda dessas pessoas. E ali, nessa minha atuação, surgiu uma mancha na minha perna. E através dessa mancha, a desconfiança era que poderia ser a hanseníase, que era a enfermidade que eu estava tendo contato. Uhum. E, para surpresa de todos que estavam me acompanhando na área médica, foi feita uma biópsia lá no Hospital Regional de Cáceres e foi descoberto que era esclerodermia, que é a alteração da epiderme. E aí, a partir dali, eu fui passando por vários especialistas para chegar à conclusão de que a esclerodermia que estava no meu corpo era uma esclerose sistêmica, já havia manifestado em outros órgãos, nos meus pulmões, no meu sistema gastroesofágico, e foi assim que eu descobri. E
a sua pergunta, para responder a sua pergunta, o impacto de descobrir uma deficiência oculta não é fácil. É algo que eu acredito que muitas pessoas hoje lidam com dificuldade. Descobrir que uma pessoa adulta tem autismo, por exemplo, é impactante, tanto para a pessoa quanto para quem está no rol social, no familiar. Então, assim, o primeiro obstáculo é a aceitação de que você tem uma deficiência e que você tem uma limitação. E que aquilo precisa ser trabalhado primeiro no seu interior, no seu psicológico, para que as pessoas ao seu redor compreendam também a sua limitação. E apesar de ser oculta, as pessoas portadoras dessa deficiência também sofrem preconceitos? Normalmente, o preconceito maior é em querer ocultar. A própria pessoa não quer que as pessoas saibam que ela tem as limitações. Então, vencer o preconceito, o autopreconceito é o mais importante. E falar em termos sociais, hoje, tem ampliado muito a conscientização das deficiências ocultas e a aceitação, sim, as pessoas, a sociedade, ela está sofrendo mudanças. Então, a evolução social ela é fundamental para amparar as pessoas que sofrem de deficiências ocultas. E hoje já está tendo essa ampla divulgação e, infelizmente, a aceitação ela é uma barreira que sempre vai existir. Então, é algo que precisa, é uma etapa que precisa ser, sim, superada ao longo da sociedade humana. E o papel do cordão de girassol nesse trabalho? O que ele faz? Onde ele age com essas pessoas que têm as enfermidades ocultas? O cordão de girassol ele não vem para trazer uma segregação, muito pelo contrário. Ele vem para mostrar em ambientes públicos, em ambientes sociais, que aquela pessoa que está com aquele cordão, ela merece uma atenção a mais. Então, ela não vem segregar. O cordão de girassol ele vem para mostrar assim, olha, tem alguém ali que talvez possa precisar da minha ajuda, mas se não precisar, eu vou tratar ela normal. Porque eu sei que ela é normal, mas ela tem uma limitação. E na limitação dela, se ela precisar de mim, eu vou ajudar. Esse trabalho todo que a doutora vem atuando, desde da época que já atuava na questão jurídica, agora também com o cordão de girassol, a gente vê que é um trabalho de assistencialismo mesmo, mas que tem uma origem. E a doutora mesmo já colocou que teve um trabalho junto à igreja. Eu queria que você falasse um pouco mais desse papel. É quase uma missionária que você foi, né? Nesse período. Como que foi essa experiência como missionária? Inclusive fora do Brasil também, né? Sim. Eu cheguei a fazer algumas visitas e missões em igrejas lá da Bolívia. Então, assim, a Bolívia não é algo tão recente só por causa do curso de medicina. Eu já tinha ido já na Bolívia através mesmo da igreja. Mas a minha atuação na igreja foi algo transformador para minha vida pessoal, para minha fé e para aquilo que eu verdadeiramente acredito que cada ser humano tem um propósito na vida. E essa minha fase, essa minha etapa dentro da igreja me fez compreender que eu tenho um propósito e que Deus atua grandemente na vida de cada ser humano e que também na minha vida o Senhor tem um propósito. E aí, através disso, eu fui compreender até mesmo o processo de passar por uma enfermidade e hoje vivenciar essa enfermidade, estar em remissão, completamente em remissão. Algo que até para a medicina, e eu como médica em conclusão agora, posso afirmar, não há uma explicação lógica, mas há uma explicação espiritual baseada na fé. A fé move montanhas, né, doutora? E tudo isso que a senhora coloca é lógico que mostra uma pessoa pública voltada em querer ajudar as pessoas. E a política é uma ferramenta de ajudar as pessoas? A doutora acredita nisso? Sim, sem dúvida. A política, na minha opinião, é a maior ferramenta de ajuda humanitária. O único problema da política é quem faz a política. Agora, a política, não existe outra ferramenta maior na Terra comparada ao alcance que a política pode fazer de forma humanitária. E o erro não está na política. O erro está em quem exerce a política.
E uma forma de se inserir é sendo candidata a deputada? E por que candidata a deputada estadual? Essa visão de uma pré-candidatura para deputada estadual por Cáceres e por região surgiu, e ela até queima no meu coração a respeito, pela ausência de representatividade. Eu não quero dizer que nós estamos com falta de deputados. Não, nós temos pessoas que atuam. Mas eu acredito que poderia ter uma atuação mais eficaz, com mais resultados, para que as pessoas possam realmente serem alcançadas. O estado de Mato Grosso, eu acho que é o estado mais próspero que tem do Brasil. E por que existem regiões mais pobres do Brasil na região do estado de mais prosperidade? Isso é uma contradição que deveria ser abolida do estado de Mato Grosso. Não faz sentido nenhum. É por causa da falta de representatividade. É por causa da falta de políticas públicas nas regiões que mais precisam. E por que Cáceres não consegue ter essa representatividade hoje no Parlamento Estadual? O que acontece na nossa região de fronteira que não consegue eleger deputados, uma cidade com uma população grande, né? Podemos dizer, quase 150 mil eleitores em torno da região de Cáceres, a grande região de Cáceres que a gente chama, e há muito tempo a gente não tem um representante político consolidado na cidade e região. Olha, é com muita tristeza que eu vou falar agora a respeito disso, mas eu, como cacerense, filha de cacerense, eu te afirmo, Cáceres tem em torno de 45 mil votos válidos. E esse potencial de eleitor de Cáceres poderia ter até 2 deputados estaduais eleitos do próprio município. Então, o que falta para Cáceres? Eu vou ser bem sincera, falta um despertamento. Cáceres precisa ser desperta, que ela precisa de ter representantes que olhem pela sua terra, que caminhem no seu chão, que olhe para aquele povo que chega lá e clama por necessidades, às vezes, de infraestrutura básica e não tem. Então, esse despertamento, eu ainda espero ver e poder até participar desse despertamento dentro da cidade de Cáceres e de toda a região oeste, que, para mim, deveria ser a região mais próspera de Mato Grosso, por causa do potencial econômico múltiplo que temos nessa região oeste. Em termos de minério, turismo, produção agropecuária, é muito variada a base econômica dessa região, mas não é explorada. Então, não adianta ter uma área completamente de viabilidade econômica e não ser aproveitada. Todo debate político que a gente fala da região oeste sempre vem essa questão do desenvolvimento econômico da região que não acompanha o resto do estado. O resto do estado, praticamente, a soja entra e acaba transformando a economia. Como você já colocou, Cáceres tem um potencial enorme turístico, está aí o maior festival de pesca do mundo, né, fluvial, a questão da mineração, dentre outras situações. Mas quando se discute, principalmente na capital, vem a questão da Zona Franca, agora, recentemente, a questão do duty free. São ferramentas que podem ajudar a economia, essas questões de Zona Franca e agora das lojas, dos free shops? Eu não tenho dúvida de que esse tipo de política possa impulsionar o mercado econômico para Cáceres e para todas as cidades circunvizinhas, pode impulsionar e muito a economia dessa região. O único problema está em uma questão. A ZPE, por exemplo, vou citar a ZPE como exemplo. 30 anos para a ZPE começar a ser visualizada como algo de possibilidade. Então, aquilo que eu te falei, de que o problema não é a política, o problema é de quem exerce a política, está mais do que claro. A ZPE é um exemplo disso. 30 anos para a ZPE começar a produzir, isso é vergonhoso. É vergonhoso para os políticos que têm condições de fazer com que a burocracia política possa ser acelerada e não travada. O free shop
O free shop é algo espetacular. É uma ideia absolutamente viável para a nossa região. Cáceres é considerada cidade gêmeas com São Matias. Sim. Então, é algo que poderia trazer um desenvolvimento, não só para Cáceres, mas para todo o entorno. Mas tem dificuldades burocráticas políticas envolvendo até o free shop, o que é uma vergonha para o estado de Mato Grosso. Muito debate que você teve do free shop, que depois de alguns anos de luta também, que acabou conseguindo ter a lei sancionada pelo nosso governador, foi a questão de uma contribuição de fundo social para a região. Como que a população de Cáceres enxerga essa contribuição de fundo social? Embora essa contribuição de fundo social ela tenha uma finalidade muito boa no quesito do que foi justificado para ela existir, eu não sou de acordo com essa implementação dessa taxa ou tributo embutido dentro do free shop. Todos os free shops do Brasil nasceram com uma única finalidade. É a isenção de tributos, é a isenção de impostos e é a fomentação de uma economia baseada no mercado internacional. E quando você tarifa, quando você coloca uma barreira econômica para o bolso, isso assusta, isso afugenta a pessoa que vai participar da economia ativamente, que é o consumidor. Então, mesmo tendo uma boa finalidade, para mim, os fins jamais vão justificar os meios pelos quais foram implementados. Então, para mim, eu não acredito que é algo viável. Na minha concepção, o free shop deveria acompanhar toda a linha de free shop do resto do Brasil. Doutora, eu até pulei aqui, mas vou voltar, porque eu sou testemunha que a doutora já trouxe essa demanda aqui, principalmente da questão sobre os estudantes de medicina na Bolívia, que acabam, muitos brasileiros, muitos residentes da região de Cáceres, e eu acompanhei a doutora aqui na Assembleia trazendo essa demanda, principalmente de estágios probatórios aqui, da residência na cidade de Cáceres. Queria que você trouxesse aqui um pouco para a gente um resumo rápido de todo esse trabalho que a senhora tem feito e como que está o andamento dessa questão. Essa demanda de tentar um convênio dos estudantes de medicina de fora do Brasil para estarem fazendo o internato ou estágio prático no Brasil é uma demanda extremamente necessária. Não é algo que a gente vai falar assim, está fazendo política própria. Não, eu já finalizei, então não é para mim. Nós temos filhos de famílias de Mato Grosso que estão lá em outros países cursando medicina, que gostariam de ter a oportunidade de fazer a atuação prática no Brasil para irem se habitualizando com a prática do Brasil da medicina do SUS, como funciona a prática do SUS no Brasil. E isso abriria portas para que os médicos formados no estrangeiro pudessem vir ao Brasil já começar a engrenar o seu retorno. Isso é uma política para os filhos da terra, para os filhos brasileiros, não para os estrangeiros. Abrir portas para brasileiros fazerem o internato no Brasil através de convênios, para que eles possam já começar com a prática do sistema do Brasil, que é o SUS. Até porque a grande maioria que vai formar lá, estudar lá, acaba vindo exercer atividade de médico aqui no Brasil. Exatamente. Quem vai estudar fora jamais vai estudar fora buscando o objetivo de ficar fora. Ele vai buscar a formação dele acadêmica fora, mas para atuar onde é o país de origem dele. Então, falta isso. Existe essa carência. Existe uma grande brecha para esses estudantes de fora voltarem, retornarem ao país, encontrarem uma situação favorável para que eles retornem com a qualidade da recepção, no aprendizado, na prática. Então, tudo isso é uma brecha enorme que precisa ser amparada. Doutora, Cáceres é tida como uma região com baixo desenvolvimento no estado. E as grandes regiões de desenvolvimento, principalmente do agro, é tido como regiões bolsonaristas. Eleitoralmente, Cáceres, apesar de ultimamente até ter tido uma votação
um pouco, o Bolsonaro acaba ganhando o segundo turno lá, mas no primeiro turno acaba perdendo. E a doutora Débora? Lula ou Bolsonaro? Não, a doutora Débora não tem ninguém que duvide disso. Doutora Débora é Bolsonaro. Eu jamais votei no Lula e não votaria no Lula. Então, sempre fui Bolsonaro na disputa entre Lula e Bolsonaro. Existe uma incompatibilidade daquilo que eu acredito como sendo a política ideal para o Brasil, é incompatível com o que a esquerda defende. Então, eu sempre estarei me posicionando como uma mulher de direita, e isso não tenho nem sombra de dúvida e nem medo de afirmar. Trazer toda essa história que a doutora tem, tanto da prática jurídica do legislativo, a sensibilidade de um trabalho como missionária ligada à igreja, né? E agora, com os ensinamentos técnicos da saúde, complementa a necessidade que a região pede de representantes aqui na Assembleia? A senhora acha pronta para estar fazendo esse papel de liderança da região oeste? Em relação à necessidade de Cáceres, Cáceres necessita, na verdade, de alguém que escuta o povo. Não só com a capacidade técnica para poder levar as demandas para aquelas áreas que o povo precisa, saúde, assistência, infraestrutura, mas a maior necessidade do povo é alguém que escute o povo. É alguém que esteja aberta a se colocar no lugar do outro para poder lutar por aquela necessidade. Então, falar sobre o momento, eu acho que Cáceres está vivendo um momento de ter uma deputada cacerense na Assembleia Legislativa do Estado. Essa é a doutora Débora Pacheco, como eu disse na apresentação, 2 vezes doutora agora, doutora por ser advogada e praticamente já formada em medicina também. Doutora, deixo aberto o microfone caso deixei de perguntar alguma coisa importante e para você não ir embora de volta para Cáceres sem deixar a tua mensagem para aqueles que nos assistem, está à disposição o nosso microfone do PodX. A minha mensagem vai para o povo de Cáceres. O povo de Cáceres que tiver a oportunidade de assistir o PodX e saber que vocês têm uma mulher casterense, filha de um casterense, apaixonada por completo pela nossa cidade e disposta, sim, a falar, a ouvir e a levar a Cáceres aquilo que Cáceres verdadeiramente precisa, que é ser alguém, um ouvido para as necessidades do povo. Continue nos assistindo sempre o PodX por meio do nosso canal no YouTube, por meio das nossas redes sociais, Instagram, por meio dos nossos cortes e também da própria rede minha, da rede da doutora Débora. Continue nos assistindo e também compartilhando, sugerindo pautas que vocês queiram que estejam sendo discutidas na nossa mesa no PodX. Um grande abraço a todos e até a próxima.